No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Meg finalmente teve a sua vingança contra o Peter. Após Brian ter descoberto que ele estava namorando um detento, ele rapidamente resolveu contar à sua mãe. E na mesma noite, Meg chegou a descobrir que o seu namorado havia fugido da prisão. E sem pensar duas vezes, resolveu escondê-lo em seu quarto. O que infelizmente resultou com que ela fosse presa. E depois de ter finalmente cumprido a sua pena, Meg já estava totalmente mudada. Pois até mesmo chegou a dar uma surra no Peter. E não apenas nele, mas também nos garotos da escola que costumavam tirar sarro dela. O episódio começa nos mostrando a casa da família Griffin, aonde o Stewie brincava com o seu castelo de areia. Mas logo em seguida, chegamos a descobrir que era um retiro de areia, para solteironas de 30 anos. Após isso, Stewie começa a brincar com alguns bonecos, que ele mesmo resolveu criar uma história sobre uma solteira que demonstrava ter dificuldade para conversar com homens. Em seguida, ele acaba vendo Brian. E então resolve lhe perguntar o que estava fazendo. Com isso, ele fala que como teria que escrever um artigo sobre garotas adolescentes para uma revista, estava espionando a Meg para descobrir o que ela fazia. Em seguida, chega a ser lembrado para tomar cuidado com a escada, já que nem todos os cachorros iam para o céu. E então nos é mostrado uma cena em que o famoso cachorro Pateta conversava com um certo sujeito, que após descobrir o seu envolvimento em uma das maiores tragédias dos Estados Unidos, resolveu jogar o cachorro no fogo eterno. Um tempo depois, enquanto Meg era seguida por eles, Stewie resolve lembrá-lo que não era porque estava escrevendo um artigo sobre garotas adolescentes, que precisaria agir igual um perseguidor. Com isso, ele rapidamente tenta se defender, falando que aquilo era apenas uma pesquisa. Após isso, ao questionar para onde Meg estava indo, logo descobrem que se tratava da prisão de Quahog. Dentro do local, Meg conversava com um homem, que aparentava ter uma certa intimidade com ela. E então, Brian e Stewie acabam descobrindo que ela estava namorando um detento. Eu te verei em breve, Rodrigo. Ainda na prisão, Meg se desculpava com seu namorado por não ter vindo visitá-lo muitas vezes, pois era bem complicado vir até ali, sem que ninguém a visse. E ao descobrir que ele ficaria mais um tempo preso, Meg logo fica triste. Porém tenta confortá-lo falando que quando saísse da prisão, estaria esperando por ele. Em seguida, os dois resolvem se beijar através do vidro. Enquanto isso, Brian ainda não acreditava que ela se envolveu com um detento. E então, Stewie chega a falar que Meg era uma daquelas mulheres malucas, que namoravam aqueles caras doidões. De volta em casa, Meg estava bastante irritada com o Brian, pois ele acabou contando aos seus pais sobre o namoro com o detento. E após Lois concordar com ele, falando que agiu corretamente ao lhe contar isso, questiona a sua filha se não sabia do risco que estava correndo com aquele namoro. E então, Meg conta à sua mãe que amava o seu namorado, chegando a comparar a sua situação com a dele, visto que ambos estavam sozinhos. Com isso, Lois a lembra que ele estava preso por alguma razão. E após ela falar que o motivo da sua prisão foi apenas por ele ter furtado alguns remédios para sua mãe que estava doente, Lois acaba não acreditando. E mesmo com ela afirmando que a história era verdadeira, sua mãe resolve lhe proibir de vê-lo novamente. Em seguida, a questiona como chegaram a se conhecer. E então Meg mais uma vez expressa seu amor por ele, o que deixa Lois bastante furiosa, e repete que estava proibida de vê-lo. Mais tarde, Meg chorava em seu quarto. Até que de repente seu namorado chega ali. E então revela que fugiu da prisão, pois não aguentava mais ficar longe dela. E após lhe perguntar como conseguiu escapar, descobre que ele chegou a fazer umas coisas terríveis. Mas ao revelar que estava brincando, Meg logo se lembra que ainda teria que se acostumar com seu senso de humor. Em seguida, o chama para entrar. E então os dois acabam se beijando. Ao mesmo tempo, Brian vai até o seu quarto. Com isso, resolve pedi-la desculpas por ter contado à sua mãe. Mas também fala que apenas estava pensando na sua segurança. No mesmo momento, Brian acaba percebendo algo de estranho, e rapidamente começa a rosnar. Em seguida, Meg então revela que seu namorado estava ali. Com isso, Brian resolve lhe avisar que não podia abrigar um detento, pois isso era considerado crime. Após isso, Peter inesperadamente acaba chegando ali. E ao questionar por que aquele cara estava vestido como um detento, imediatamente começa a pensar sobre isso, chegando até mesmo a consultar uma revista para saber o que estava acontecendo ali.
E ao ser descoberto, ele resolve fugir. Vendo isso, Peter então decide ligar para o Joe, e o avisa que havia um detento fugitivo na sua casa. Após isso, ele imediatamente começa a perseguição. E então consegue capturá-lo. Ao ver aquilo, Meg acaba se oferecendo para ir junto. O que infelizmente iria acontecer, visto que abrigou um detento fugitivo no seu quarto. No dia seguinte, na instituição de correção feminina, Meg se dirigia até a sua cela. Oi. Você também foi pega tentando votar em Ohio? 3 meses então se passaram. Após Brian falar que Meg finalmente sairia da prisão, Lois sugere que fossem buscá-la. Já que depois de bastante tempo presa, ela com certeza ficaria feliz em vê-los. E inesperadamente Meg acaba chegando ali, mas aparentava estar bem diferente. Um tempo depois, ao perguntar quem era o mais forte da casa, e Peter responder que se encaixava na descrição, Meg rapidamente resolve atacá-lo, chegando até mesmo a quebrar os seus dentes. Em seguida, ela resolve perguntar quem era o mais engraçado da casa. E ao falar que sabia contar uma piada, Peter mais uma vez é espancado. Mais tarde, Lois vai até o quarto da sua filha. E ao sentir um cheiro estranho, Meg logo revela que era o seu balde de cocô, pois havia se acostumado a fazer as necessidades no seu quarto. Com isso, Lois resolve lhe proibir de usar aquilo novamente, porém, Meg chega a desobedecê-la. No mesmo momento, Lois acaba descobrindo que ela estava usando as suas blusas como papel higiênico. E durante isso, ela decide pegar mais um pedaço. Um tempo depois, Meg chegava no refeitório do colégio. E os populares, ao verem ela, resolvem fazer umas piadas com o fato dela ter sido presa. Com isso, ela acaba espancando todos ali. E até mesmo chega a beijar uma das garotas. De volta em casa, Lois conversava com Peter a respeito da Meg ter sido suspensa no colégio. E falam que desde que ela saiu da prisão, estava agindo de forma bastante agressiva. Com isso, Brian fala sobre o sistema penal do país. Visto que eles pegavam pequenos infratores como a Meg, e os transformavam em pessoas bastante violentas e totalmente loucas. Em seguida, ela acaba chegando ali. E então revela que estava saindo de casa. Mas antes, resolve mandar o Steel e dar um soco na sua própria cara. E ao perceber que ele não sabia o que estava fazendo, pede para o Peter fazer isso. Eu fiz direito, Meg. Cala a boca. Eu fiz direito. Eu fiz sim. Mais tarde, Brian vai até o seu carro. Mas acaba sendo surpreendido pela Meg, que após obrigá-lo a dirigir, revela que estava pensando em ir para a China, visto que agora tinha corrida de carro lá. Um tempo depois, Meg resolveu ir até a farmácia do Morty, com o intuito de arranjar um dinheiro. E então, Brian tenta lhe convencer a não fazer isso. Ao mostrá-lo o artigo que escreveu sobre ela, e suas ótimas qualidades. O que incrivelmente acaba funcionando. E após voltar ao normal, ele decide levá-la para casa.